Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 e do ano fechado de 2022 da Marco Polo, né, Pomo 4, empresa de carroceria de ônibus. Essa apresentação que eu vou fazer é até muito parecida com a apresentação institucional deles, tá? Então eu tenho uma playlist aqui sobre Investor Day de algumas empresas. A Pomo 4, assim, a apresentação deles, dos resultados, chega muito perto de uma Investor Day, que eles destrincham bem, detalham bem. Então, se esse vídeo fizer sentido para vocês de alguma forma, peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, tá? E comentar aí embaixo. Também coloco na descrição do vídeo um link aí de um serviço de análise de resultados, de relatórios em PDF, tá? Com valuation de inúmeras empresas, tá? Tem várias carteiras também no Brasil, no exterior, REITs, stocks, FIIs, né, que eu nem falo muito aqui no canal. Então, se vocês tiverem interesse, o link está na descrição do vídeo. Então, vamos lá, falar sobre a Marco Polo, tá? Mais conhecida aí pelo código de negociação POMO 4. Calma aí que deu uma travadinha. POMO 4. Acho que as ações ordinárias deles nem tem liquidez, então quem for investir, melhor até investir nessas preferenciais, tá? Marco Polo é empresa de carroceria de ônibus, né? Eles também têm outros serviços, a gente vai ver em diante aí, mas essas carrocerias aí de ônibus. Então aqui um pouquinho, a apresentação até bonita deles, né? A Marco Polo é protagonista no mercado mundial, né? Nem só no Brasil, tá? Apesar de boa parte da receita vir do Brasil, mas eles exportam também, tem algumas participações no exterior, na América Latina. Aí que referência em tecnologia em carrocerias, tá? Que é o foco deles. Assim, no Brasil, na América Latina em geral, a gente sabe que é muito forte, né, o mercado aí rodoviário. Mas assim, não é um modelo de negócio que me agrada muito. A gente vai ver também, se a gente olhar o histórico dela, ela também não deu tanto retorno para acionista, né, até por volta em relação à cotação. Distribui um pouquinho de dividendo, a gente vai ver mais adiante. Ó, tem uma fundação até antiga, 1949. Então não sei porque muito influenciador, muitas pessoas buscam esse tipo de empresa. É uma empresa ok, tá? É uma empresa boa, não é uma empresa ruim não. Mas assim, eu já fiz vídeos sobre várias empresas aí que a gente vê que está super subvalorizada, né? Como é que eu acho que tá com um negocinho aqui no chroma key? Estou ajeitando aqui. Ah, não, tá certinho. Subvalorizado. Ah, da apresentação aqui no cantinho, é o número 4, né? Tava vendo aqui, tava pensando que era o chroma key. Várias empresas subvalorizadas, principalmente no segmento de varejo, construção civil. Então, às vezes, eu acho que não faz muito sentido a gente olhar essas empresas. Mas é uma empresa ok, tá? Paga dividendo, já às vezes o pessoal busca mais por conta de dividendo, né? Tem bastante colaborador, né? 12 mil. Produzem mais de 14 mil ônibus no ano, né? Então, assim, o que a gente tem que focar nessas empresas, né? Geralmente commodity assim, mas empresas em geral. É aumento de produção que a gente tem que acompanhar, é redução de custos, né, para produzir, né? Quanto mais produção com menos custo, mais eficiente é a empresa. Então a gente tem que acompanhar isso, uma alavancagem controlada, né, para não ter que ficar diluindo acionista, né? Para você ver o crescimento do lucro por ação também, o lucro líquido por conta do resultado financeiro. Então esses são os principais indicadores operacionais, né, de empresas, né? Levando mobilidade e sustentabilidade econômica e ambiental, né? Econômica é o que mais importa para a gente, mas ambiental até que impacta muito nesse setor rodoviário, tem sanções legislativas, às vezes, né, fiscais. Enfim, a gente vê que eles cresceram a produção, isso aqui é bem positivo, tá? Crescimento da produção. Mas o crescimento da produção deles, eu acho que tem um gráfico adiante, é meio sazonal, né? Então o quarto tri vem um pouquinho mais forte, mas se vocês olharem depois os outros trimestres, vão ver que o crescimento não é tão forte. O crescimento da receita líquida também veio forte por conta desse crescimento da produção. Então a gente vê que eles escalam aqui a produção e a receita vem bem maior, né? Por quê? Porque tem um repasse de preços aqui. O crescimento da receita no Brasil veio bem forte também. A margem bruta, a gente vê que esse setor, né, em geral, não é um setor completamente industrial como uma VEG, uma Home, né? Mas é um setor que depende da indústria, né, de produção aí, depende de metais, né, de ferro, enfim. Então a margem bruta não é alta, né? Nem a VEG tem margem bruta alta, tá? E aí a margem EBITDA, até da margem bruta para EBITDA, a gente vê que é uma margem boa. Gerou caixa, né? Então o fluxo de caixa operacional deles aí do ponto de vista do regime de caixa parece que não ficou muito capital de giro preso. Aqui é produção de carroceria, né? Que eu tinha falado. Aqui é no produção brasileira, né? De carroceria. A gente vê que no geral, ó, mercado externo bem mais comedido, né? Em relação à produção brasileira, tá? Isso aqui não é produção mundial, não. Mas a gente vê que o mercado externo andando muito de lado, é que eu falei, né? A produção às vezes fica muito paradinha, depende muito de trimestre. Então agora o resultado deles veio bem forte, mas normalmente não vem assim. Ó, no externo, ó, 2018 teve um boom aqui. Teve até alguns períodos que cresceu, aqui de 2015 para 2016, 2016 para 2017. Mas aqui 2012 para 2013 caiu, 2014 também. Aí veio caindo, 2021. Aqui também depende muito de pandemia, né?
E o mercado interno, ó, também ó, despencou aqui naquela época lá que teve impeachment, Dilma e tal, depois voltou a subir, aí na pandemia despencou agora. E agora cresceu muito, ó, porque veio uma demanda aí maior, não é pós-pandemia, né, que a gente ainda está na pandemia, mas uma recuperação. Então esse resultado da Marco Polo veio forte agora em 2022, mas assim, a gente vê que historicamente essa produção, aqui não é Marco Polo, né, mas a produção brasileira, Marco Polo acaba dependendo muito, porque ela é uma das líderes, né, que a gente viu aqui no início, acaba que é muito cíclica, né, que foi historicamente na última década. Então, assim, a tendência, de repente, é eles recuperarem, né? Se eles conseguirem voltar para esse patamar aqui, ó, de 2013, 2012, então a gente vê que eles vão pegar aí, de repente, uma década de crescimento, né? Então pode ser que eles se aproveitem, né, desse boom aí, a gente sabe que o mercado está muito em baixa, né? Em geral, a bolsa de valores, enfim. Aqui falar um pouquinho, né, produção deles no Brasil, a gente vê que 4 tri de 2021 ó, foi muito baixo, então a base de comparação fica muito fraquinha, né? 89% de comparação. Esse daqui no caso da produção. A exportação a gente já vê que ficou mais baixinha. Aqui as unidades externas, eles têm participação lá na África do Sul, unidade externa na África do Sul, na Austrália, na China, no México, na Argentina, mas a gente vê que as unidades externas é bem inferior do Brasil, só que aqui, normalmente em dólar, né? Não sei se aqui está em... Aqui a carroceria, que é a parte mais grossa dela, mas eles também têm esses micro-ônibus, né? Que é esse voler, não sei como se pronuncia, né? Que é bem menorzinho. Até cresceu bastante, ó, vem crescendo nos trimestres, tá? Aqui no segundo tri, do primeiro para o segundo até reduziu um pouquinho, mas a gente vê que vem crescendo, até que cresceu, ó, do segundo tri, do quarto tri de 2021 para o segundo tri de 2022, esse voler, então de repente isso aqui pode ser um ponto de atenção, tá? Esse segmento aqui de micro-ônibus, de repente, né? Então a gente vê que teve uma expansão muito grande, ano contra ano, mas aí por conta desse movimento cíclico, da macroeconomia, da setor industrial mundial também, brasileiro, pandemia e tudo. Exportação também cresceu, né, no total. A gente vê que exportação foi até maior do que as unidades externas, né? Olha só como é interessante isso, né? Porque essa exportação às vezes é para outros mercados, né, que não são dessas unidades. Então eles têm aqui os segmentos, eles detalham, né? Aqui eles detalham até o... Cadê o voler, né? Que esses micro-ônibus aqui, ó, 27%. Aí tem micro-ônibus também. Isso daqui não é bem um micro-ônibus, mas é um ônibus pequenininho também. Não sei se tem alguma nomenclatura especial. Aí tem essa questão aqui, esses ônibus escolares, chassi, peças, outros urbanos, ó. Esses urbanos aqui, ó. 33%, né? Rodoviários também, né? Então, a gente vê que eles têm uma presença bem forte, né? Peças e outros, ó, bem pequenininha ainda. De repente, eles também têm potencial para crescer aqui. Eu não sei o que é esse Monel aqui, né? Se é um banco, enfim. A gente tem segmento aqui destrinchando, ó, segmento de ônibus rodoviários pesados para transporte de passageiro em rodovias e rotas mistas entre cidades, estados ou países. Enfim, urbanos, né? Então, rodoviários é entre municípios, entre estados, né? Urbanos é mais dentro da própria cidade, dentro do próprio município, né? Aí tem aqui o BRT, aqui no Rio de Janeiro, né? Teve investimento, tem lá em Curitiba também. Aí tem os micro-ônibus, que também pode ser rodoviário, pode ser urbano, dentro de pequenas cidades. E esses voleres, que corresponde à unidade de negócio da Marco Polo, que vende veículo completo, né? Carroceria mais chassi. Então esse voler é interessante porque eles conseguem de repente repassar preço, né? Porque também tem a parte aqui de chassi, ó, englobada dentro, né? Então eles conseguem fazer um pacote, né, de preços aí. Aqui falando da receita, então como o volume disparou, a gente vê que a receita subiu muito, ó, trimestre contra trimestre, no Brasil bem mais, exportação subiu, até no exterior, né, nessas unidades também cresceu a receita. Então mesmo a produção não tendo crescendo muito, eles conseguiram repassar um pouquinho de preço, tá? Aqui no ano também, a gente vê que foi bem, né? No geral, eles vieram com resultado forte. Mas é o que eu falei, a produção brasileira, eles não botaram nem a produção da Marco Polo, né? Botaram a produção brasileira. Não veio muito boa, né, na última década. A margem bruta superou bastante, subiu bastante. Ó, no ano nem tanto, mas no quarto tri quase 10%. Margem EBITDA saltando também. A gente vê que mesmo assim ano passado, né, eles estavam com um EBITDA aqui no quarto tri 74 milhões e no ano de 333. A gente vê que o EBITDA nem subiu tanto, tá, no ano. Então isso daqui, por mais que a margem EBITDA inclusive deles caiu, tá, no ano, ó, no quarto tri que veio mais forte. Então eles recuperaram bem agora no quarto tri, tá? Começou a parece que voltar. Margem líquida também disparou, então isso aqui é um ponto positivo, a gente vê que a alavancagem não está pesando, o resultado financeiro inclusive, ó, veio positivo, porque do EBITDA para o lucro líquido aumentou, ó, tanto no ano quanto no trimestre. Então é uma empresa que também não está muito alavancada, isso é ponto positivo. Então eu acho, né, que é uma empresa que pode surfar uma onda aí de crescimento. Aqui fala um pouquinho, né, desempenho e perspectivas. Então aqui, ó, desempenho rodoviário, né, continua crescente, que eles mencionaram, foco em viagem de longa distância. E em ônibus de maior conforto e qualidade. Então, de repente, isso aqui é ônibus que tem também maior ticket médio, né, de passagem. Então, as empresas que compram com eles, de repente, pagam um ticket um pouquinho maior também.
A relação de venda entre rodoviários leves e rodoviários pesados volta à proporção anterior à pandemia. Então aqui já bota aqui, ó. Eles já recuperaram aí a participação lá de 2019. G8 é apresentado em mercados da América Central e Caribe, né? Então isso aqui é esse tipo de ônibus aqui que eu acho nesse G8. Mercado segue em crescimento no pós-pandemia. Isso aqui é o urbano, né? Isso aqui seria o BRTzão, né? Tem aqui no Rio. Revitalização do sistema de transporte público, realmente, né? Muito município investindo, ainda mais tem a eleição no que vem. Aqui outro modelo, né? A Ative é testado no Chile, urbanos elétricos devem se exportar a partir do Brasil em 2023. Então a gente vê que a empresa também não está deixando de investir em inovação, né? Parte elétrica. E o Micro e esse Voler andam lado a lado, mas o Voler ele tem essa parte de chassi também do ônibus, né? Aqui o Caminho da Escola entregou, Marco Polo entregou 2.500 urbanos, 337 micros e 1.415 Voler. Então a gente vê que a produção deles, o Voler está até maior que esse Micro. Caminho da Escola, né? Porque tem esses ônibus escolares, né? Esses ônibus de município, né? Que tem que transportar os passageiros. Então, aqui tem uma estabilidade também, às vezes, na receita, né? Isso daqui pode flexibilizar o valuation da companhia para o futuro, porque você depende de licitação. Às vezes, licitação você tem concessão que fica anos, contrato de anos, né? Ó, aguardamos uma nova licitação a qualquer momento. Isso aqui pode elevar ainda mais a receita da companhia, tá? Aqui controladas, né? Então a gente tem participações também, coligadas e controladas, ó. Superpolo, 50%. Então também tem que tomar cuidado com aquela produção lá que a gente viu, que é a receita também, não é 100% que é da Marco Polo, né? Tem que tomar cuidado, tem que olhar quem vai investir numa empresa dessa, tem que olhar as demonstrações financeiras. Tem que tirar aqui, por exemplo, do México, ó, 74% vai para eles, em Colômbia 50%, Metal Sul 70%, lá no Canadá e Estados Unidos, ó, 8,5%. Aí aqui na África do Sul tem 100%, Austrália 100%, e na China 100%, né? A China é bem interessante, né? Aí tá falando que a África do Sul projeta um ano positivo com maior volume de resultados, né? E tiveram 2 anos positivos. A Argentina, aumentos de preço, né? A Argentina tá sofrendo muito, né? A economia. Aí mudaram aqui um pouquinho na administração. Austrália, depuração de carteira de pedido, via entrega ou renegociações do preço. São a tônica. Então eles ganham de eficiência, né? Que quer ganhar aqui na Austrália. China, recuperação de volume. A China também sofrendo muito, lockdown atrás de lockdown. Colômbia, resultados equilibrados, então meio flat, né? E México, após concentrar a venda no segmento rodoviário, especialmente no lançamento de G8, projeta novo crescimento de mercado com recuperação de market share. Então a empresa tem aí um potencial positivo para o futuro. Geração de caixa, normalização nas entregas de matéria-prima, né? Que a gente viu que sofreu, geralmente o mercado industrial que sofre mais, né? Irregularidade em volumes produzidos, depende muito dessas carrocerias, chassi e tal. Trabalhou com estoque maiores de matéria-prima em função da escassez de determinados materiais. Então eles já tinham antecipado, né? Matéria-prima, de repente por isso que ficou com geração de caixa agora positivo, não teve que investir tanto aí em capital de giro. Ó, estoque de voláteis produzido para a transição do euro começa a ser entregue, então eles estão entregando o estoque que já tinha, né? Recebimento de valores do caminho da escola, né? Isso aqui é de licitação. Política de remuneração de acionista. Eles vão começar a distribuir trimestrais, parece que eles tinham segurado, não estavam distribuindo trimestral, não sei se era semestral ou anual. Agora vão voltar a distribuir trimestral, por quê? Provavelmente seguraram aqui por conta de estoque, né, que eles fizeram aí ao longo dos anos. Ou ficou com o estoque preso, né, por conta da pandemia, que a gente viu que a receita andou meio de lado. Ó, cenário de mercado difícil, limitou a previsibilidade de resultados em anos recentes. Exatamente. Então eles fizeram a postura correta, tá? E às vezes muito investidor foge, a empresa parou de pagar dividendo, né, igual Itaúsa, né? Só que assim, se a empresa não faz isso, o que ela faz? Ou ela se alavanca para distribuir, ou ela tem que fazer isso, gente. Senão ela vai ficar com resultado financeiro pesado depois. Agora, no movimento desafiador, a gente tá vendo, ela não tá sofrendo, né? A política busca também consolidar a prática de distribuir de 40% e 50% do lucro líquido. É ótimo, tá? Para quem quer uma empresa aí misto de crescimento e dividendo, eu acho que é um potencial positivo. E a gente vê que o yield dela ainda tá com um yield alto, 8%, ó, que foi em 2022, com lucro, distribuição de 50% do lucro líquido. E não comprometeu a companhia. Sinais de mercado 2023. Aí tá falando aqui mais um pouquinho, né? Dando sinais de recuperação, o aumento de demanda em todos os segmentos, transição euro para euro 6, né? Euro 5 para mais suave que iniciar. Isso aqui é coisa lá da Europa, inflação parece que está melhorando, né? Muitos países dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, os países da Europa, né? O Banco Central Europeu elevando a taxa de juros, mas a inflação aqui no Brasil já controlou, lá fora também vai começar. E o alto custo de financiamento limita o potencial ainda maior de crescimento, né? Então, assim, caindo a taxa básica de juros, é capaz de eles se alavancarem um pouquinho, pelo que eles estão mencionando, né? Para continuar crescendo. Aí falando um pouquinho mais do resultado financeiro histórico, né? A gente vê que, historicamente, a margem bruta deles, ó, aqui, principalmente aqui nessa parte aqui de 2016, ó, despencou. Participação grande aqui no mercado externo, né? Em 2016, né?
Lá a gente tinha visto lá a produção mundial, aqui é a receita deles. A gente vê que a receita externa deles vinha bem grande, eles aumentaram aqui em 2018, ó, no brasileiro, manteve em 2019, até cresceu um pouquinho, aí 2020, pandemia, 2021, agora que eles recuperaram, ó, a receita disparou, maior receita, parece que é uma das receitas históricas aí, hein? Mas aqui também, a base de comparação bem ruim, a gente vê que a margem bruta deles, ó, 15%, mas ainda não está o patamar de 2015, 2014, de margem bruta elevada e tal. Mas subiu aqui o mercado interno, subiu aqui o mercado externo, né, a receita deles. No quarto tri veio muito forte. Então acho que a tendência é eles continuarem assim subindo. Talvez não em linha reta aqui, né? Talvez tenha umas oscilações para baixo, porque a gente viu que aqui a base de comparação não é muito boa. Ficou um mercado muito preso aí, né, esses últimos 2 anos. Estoque preso. E a EBITDA deles oscilou bastante, né? Sendo que 2017. 2016 ainda tinham segurado aqui, né? A margem EBITDA. Agora ainda não recuperou a margem EBITDA, né? Mas a tendência talvez, ó, já está com um patamar de 7,1%, ainda não recuperou, né? 2021 ainda estava um EBITDA altinho, né? Mesmo com essa receita caindo. De repente o home office, né, ajudou aqui a manter, né, um custo operacional um pouquinho mais enxuto. Mas a gente vê que a EBITDA cresceu, a margem caiu um pouquinho, o quarto tri disparou também. Então se eles conseguirem recuperar aqui, ó, nesse patamar aqui, de 9%, acho que já estaria excelente, tá? Em 2021 eles chegaram aqui 9,5%, talvez difícil chegar nessa base aí, porque teve essa questão de enxugar custo de home office, caramba. Mas se eles chegarem aqui na parte aqui, próximo de 9, eu acho que já seria uma margem ok. Lucratividade, a empresa, a gente vê que a empresa, ó, parece até um eletrocardiograma, né? O lucro líquido caindo, a margem líquida caindo também. Mas a gente vê que a empresa dá lucro, tá? Diferente de outras empresas aí que às vezes dá prejuízo, muito cíclico e tal. E agora, 2021, mesmo com essa dificuldade, ó, deu um lucro crescente, conservando dinheiro em caixa. 2022, cresceu o lucro, né? A margem caiu um pouquinho, porque a margem EBITDA caiu também. Mas a gente vê que a margem deles já está quase que patamar de 2026, tá? 2016, né? Desculpa. E o lucro líquido dele o maior historicamente, mesmo no momento desafiador. O quarto tri ajudou bastante, né? A gente vê que o quarto tri de 2022 disparou. Então vamos acompanhar aí, mas eu acho que o Marco Polo tem um futuro promissor, tá? O endividamento deles bem controlado. Dívida líquida industrial, dívida líquida financeira. Tem dívida líquida aqui, acho que é mais capital de juros, isso é industrial, né? Financeira. A gente tem até uma dívidazinha, né? Mas dinheiro em caixa deve estar segurando também. E dívida líquida sobre EBITDA é tranquilo, né? 1,7 vezes e tal. Já teve momentos piores, né? De se alavancar aqui, ó, para crescer. 2019 desalavancou. Então parece que eles alavancam e desalavancam, né? Ó, 2015 alavancou, aí 2016 desalavancou. Parece que eles fazem uma postura interessante, tá? De alavancar e desalavancar também. Nada, nenhuma alavancagem histórica muito alta. Mais de 1 bi aí de dívida, né? Que fala um pouquinho das operações internacionais. Aí tem algumas unidades que já foram faturadas. A gente vê que cresceu muito o quarto tri, tá? Então isso aqui já aumentou a receita, né? Aqui tá em reais já, né? E o lucrinho, né? Um lucrinho pequenininho, tá? Tem algumas unidades aqui coligadas que eles têm a participação bem pequenininha. E eu acho que basicamente isso aí da Marco Polo, tá, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aqui a câmera. Conta do chroma key. Assim, eu me surpreendi, porque tem muita gente que fala mal da Marco Polo, né? Claro, é o que eu falei, eu acho que tem outras empresas em pontos mais interessantes, né? Empresa para a própria Fleury aí, né? Que eu falei recentemente, o pessoal às vezes não dá muita bola. Fleury, o mercado batendo muito, porque tá alavancado, pô, comprou Hermes Pardini enorme, paga bastante dividendo e é uma empresa que cresce muito, tá? Tanto organicamente como inorganicamente. Tem outras empresas de crescimento agressivo, né? Locweb, né? Tá com resultados muito bons. A ClearSale, né? Que é uma empresa ainda pré-operacional, mas conseguiu resolver os problemas que ela teve em 2021, tá? Então, eu acho que tem empresas com potencial muito grande, muito maior. Mas a Marco Polo parece assim, que da última década sofreu um pouquinho, né? Teve um ciclo um pouquinho pior, né? Caindo a produção, caindo a lucratividade, oscilando bastante. E parece que agora, pós-pandemia, tem tudo para voltar a subir. E é uma empresa que mescla, né, crescimento com dividendo. Então, eu acho que daria tranquilamente uma carteira de investidor comum, né? Um investidor pessoa física. Pessoal, espero que você possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem like se esse vídeo for de utilidade de alguma forma para vocês. Comentar aí embaixo, se inscrever no nosso canal, né, seguir nossa página no Instagram. E se tiver interesse, tá, o link está na descrição do vídeo de um serviço que a gente tem de análise de relatórios, de valuation, de carteira recomendada. Valeu? Forte abraço!